Um dos mistérios que necessitamos compreender é esta razão da qual Deus é aquele que nos procura. A Escritura também diz que Deus amou o mundo primeiro. E nós, no entanto, amamos a Deus, como segunda, posição, segundo as pessoas, a amar. Primeiro Deus ama e nós depois é que amamos. Mas este amor está muito além daquilo que muitas das vezes imaginamos, porque o conceito de amar não é simplesmente a ideia que temos propriamente aqui em nossos convívio. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O amor de Deus, no entanto, ou por Ele, se consiste em estar de acordo com a sua vontade. Uma vez porque a vida é uma vida em que está de acordo com as regras com Deus. Mas essas regras, elas são muito mal compreendidas. E infelizmente, a humanidade não compreende o que é fazer a vontade de Deus. Na viração do dia, à tardinha ao pôr do sol, era de costume eles dois ali, ou mesmo eles três, Deus, Jesus Cristo no caso aqui, Adão e Eva, estavam sempre se reunindo à tardinha para conversar, tratar de alguns assuntos interessantes entre eles, conversar, dialogar um com o outro. Mas infelizmente, um dia, como conhecemos na Escritura, esse quadro mudou. Essa ocorrência mudou. Ele fugiu. Ele fugiu para longe, com medo. E Deus o procurou. Onde estás? Porque, no entanto, não havia mais ninguém ali no jardim. Não era de costume deles não se encontrarem, e sim de se encontrar sempre nesses horários. E Deus estranhou aquilo, não que ele não soubesse do que tinha acontecido, mas ele estava ali, no entanto, preocupado pela condição em que algo estava acontecendo, alguma coisa de errado estava acontecendo ali. Existe uma incompreensão por parte de muitas pessoas com respeito ao que se faz. No entanto, o problema aqui não é a questão do que você faz, mas simplesmente do abandono de uma pessoa, que neste caso é Deus. O que resultou a morte de Jesus foi exatamente isto que aconteceu. Adão e Eva abandonaram a Deus, deixaram de ouvi-lo para dar ouvido a um outro ser, se negaram a reconhecer a palavra que Deus lhe tinha dito e passaram a acreditar em uma outra palavra que era na verdade uma maldição na vida deles. Então, desta forma, podemos compreender as grandezas em que Deus nos envolve e que possamos encontrar as respostas necessárias para a nossa vida, naquilo que fazemos e queremos, desejamos e enfim tudo.
compreendamos exatamente, acima de tudo, como a vontade de Deus é exercida. Não como uma regra que nos oprime, que se caso contrário nos perderemos. No entanto, o que ocasionou a perdição foi uma rebeldia para com Deus, uma separação, e que resultou em transgressão, divisão. Adão fugiu da presença de Deus porque se percebia que não estava mais andando segundo a vontade de Deus. Ele não tinha mais nenhum compromisso com Deus. Ele não tinha mais nada que o tornava vínculo de uma comunhão, de um encontro com Ele. Havia uma separação entre ele e Deus. Foi isto que resultou a morte de Jesus. Uma separação. Você lembra da passagem? Pai, por que me desamparaste? Para que Jesus morresse, era necessário o Pai se ocultar e Cristo se sentir de uma forma abandonado, de uma maneira a qual ele pudesse então passar pela morte, que sem qual abandono ele não morreria jamais. O abandono é exatamente o resultado de todo o mal que você vive em transgressões. Não é o que você faz de errado que é o problema, mas o que te ocasiona isso tudo é o abandono, é a rebeldia, a separação entre você e Deus, entre eu e Deus, entre a humanidade e Deus. Essa divisão é que nos torna pessoas erradas, ou seja, pessoas que vivem a transgredir as ordens de Deus. Foi aí então que eu compreendi que meu maior problema não era o que eu faço de errado: matar, roubar, mentir, cobiçar, adulterar, mas sim em não conhecer a Deus, em não ter uma experiência com Deus, em não ter um diálogo a cada dia e todos os dias, a todo instante com Deus. É isto que é o problema da humanidade. É o meu e o seu. Não é o que você faz de errado. O erro é apenas um fruto daquilo que plantamos, que é a separação entre nós e Deus. E foi por esta razão que então comecei a viver a experiência real com Jesus. Ele está aí perto de você, se você quiser entender, mais do que nunca. Nós é que fugimos. Ele nunca está longe de nós. Ele não quer saber o que você faz de errado. Seja você quem seja. Mas que você entenda que para que tudo aconteça na tua vida, as realizações, é necessário, primeiramente, compreender que para tudo é devido uma experiência real com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse:
Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Você não vê Jesus, mas você não precisa vê-lo. Ele está aí. Você pode acreditar? Pois é isto que você precisa saber e viver, para que então todas as coisas sejam realizadas na tua vida. Eu não estou dizendo materialismo, coisas e mais coisas. Eu estou falando obediência aos seus mandamentos, porque nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Porque aquele que diz eu o conheço e não guarda é um mentiroso, e nele não está a verdade, que é Jesus. 1 João capítulo 2, versículo 3 e 4 diz essas palavras. De 1 João capítulo 2, versículo 3 e o 4. Uma vez que todo aquele que vive na prática do pecado, que é a transgressão da lei de Deus, nunca o viu e nunca o conheceu. Então, amigo, o teu problema não é o que você faz de errado, e nem a solução você deixar de fazer o que é errado, mas sim conhecer a Deus acima de tudo é o que te fará ser e exercer todas as coisas que você, por ti mesmo, por tanto lutar, não consegue. O segredo é este: a tua fé, a certeza de que Ele está contigo, e confesse, audivelmente falando: eu creio, eu aceito, creio que tu estás comigo, como tu dizes, e tanto que já estou falando contigo. Converse com Ele, abra seu coração, Ele é seu amigo. Deus seja louvado, e agradeça por isto a Ele.